E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos ao capítulo 13, Indústria Brasileira, a década perdida e a crise do Estado intervencionista. A década de 1980 ela foi marcada pela estagnação econômica, que foi fruto da queda do Produto Interno Bruto Nacional, ou seja, da redução da soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país, geralmente em um ano, e da aceleração da inflação. Diante dessa conjuntura, pode-se dizer que os anos de 1980 colocaram às claras as limitações de um modelo de desenvolvimento dominante apresentado até o momento como mais adequado à realidade brasileira. O baixo crescimento econômico do período tem ligação direta com a expansão da dívida externa e com o peso que ela representou sobre a economia, devido à necessidade de pagamento de juros e amortizações. Em outras palavras, as políticas econômicas adotadas anteriormente é que geraram crescimento econômico, também determinaram consequências negativas da década de 1980. A década perdida foi marcada também por crises externas, como a crise do petróleo de 1973 e 1979, a recessão dos países desenvolvidos, a elevação nas taxas de juros internacionais. O aumento substancial do preço do barril do petróleo impactou diretamente os produtos industrializados e as matérias-primas que o Brasil importava, provocando um grande desequilíbrio na balança comercial. Soma-se a esse quadro de elevação das taxas de juros por parte dos países desenvolvidos, que passaram de 4% a 6% em 1977 e chegaram a 21% em 1982. Constitui-se assim um cenário de grave crise econômica no país, com uma dívida externa gigantesca. O crescimento econômico brasileiro, ocorrido em grande parte durante a ditadura militar e o governo de JK, teve ligação com a entrada de capital estrangeiro no país. Os contratos de empréstimos do Brasil tinham como base juros flutuantes e o seu aumento foi devastador para a economia brasileira e de outros países latino-americanos. Esse gráfico mostra o grande aumento da dívida externa no período de 1979 a 1982. A dívida externa e os problemas internos. Os problemas econômicos da década de 1980, chamada década perdida, têm relação direta com a crise da dívida externa. O peso dessa dívida contribuiu para um desajuste geral na economia e para o avanço expressivo da inflação, afetando diretamente as classes mais pobres na medida que ampliou a concentração de renda no país. Em um momento de inflação alta, a moeda vale cada vez menos e os preços ficam cada vez mais altos. Apesar desse cenário gerar impactos a toda a sociedade, as classes mais pobres são as mais afetadas, por não possuírem meios para correção do seu dinheiro, como ocorre com a população de maior renda. Essa situação ela ressalta uma problemática do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, na segunda metade do século XX. As classes sociais mais pobres não foram efetivamente beneficiadas com a grande expansão econômica ocorrida durante o milagre brasileiro, devido ao arroxo salarial, sendo também mais fortemente penalizadas nos momentos de crise. É importante lembrar que o grande salto da dívida nos anos de 1980 em relação aos anos de 1970 não se deve necessariamente aos novos empréstimos que foram realizados, mas sim ao grande aumento de taxas de juros. Pode-se inferir também esse problema a partir da coluna do balanço de pagamentos, que esse indicador aponta a relação entre todo o capital que entra e que sai do país, por transações comerciais como importações e exportações, remessa de lucros, turismo, pagamento de juros, royalties e etc. Por mais esforços que o Brasil fizesse em ampliar as exportações para gerar o superávit em sua balança comercial, exclusivamente com a importação e a exportação de mercadorias, a balança de pagamentos mantinha-se deficitária devido às enormes remessas para pagamento de juros da dívida externa.
Mesmo com esse quadro desfavorável, o general Figueiredo, que assumiu a presidência em 1979, tinha recebido a missão de completar o projeto anterior com um novo plano de desenvolvimento, o terceiro PND. Este, por sua vez, representou uma tentativa de adequação do projeto Brasil Potência à nova conjuntura econômica e trouxe medidas como melhoria na distribuição da renda, a redução das disparidades regionais, o aumento dos investimentos no setor da agricultura e o controle orçamentário para o equilíbrio dos gastos políticos e da inflação. Entretanto, na prática, este PND limitou-se ao plano retórico, em razão das circunstâncias. Uma consequência marcante da década perdida foi a entrada do Estado brasileiro em processo de falência e a perda da capacidade de investir e de continuar financiando o crescimento da economia. Associada à concentração de renda, que agravava os problemas do quadro social, o enfraquecimento dos governos militares levou gradativamente ao processo de abertura política que culminou em 1985 a redemocratização. Os governos de Figueiredo e de Sarney. Além das questões econômicas da década de 1980, tinha como importante componente a situação política. Os dois governos do período foram João Figueiredo, de 1979 a 1985, e José Sarney, de 1985 a 1989. Eles foram marcados pela baixa popularidade e pela consequente fragilidade para implementar grandes ações. Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, concluiu o processo de abertura política iniciado durante o governo de Ernesto Geisel. Seu mandato foi marcado pelo aumento das pressões por redemocratização e ao defender que a abertura democrática seria realizada de maneira lenta, gradual e segura. Revelou o autoritarismo ainda presente em seu governo. Sarney foi vice de um presidente eleito indiretamente, Tancredo Neves, e que morreu antes de assumir o cargo. Ratificando sua baixa representatividade, pertencia ao partido que apoiava politicamente a ditadura militar. Assim, sua força política na época também era muito baixa. A grave crise e a falência do modelo de desenvolvimento levaram o Estado brasileiro a se tornar captador de recursos privados para o financiamento do elevado déficit público. Além disso, o agravamento do processo inflacionário e a política desenvolvida pelos dois presidentes do período mostram que não foram adotadas medidas mais drásticas de controle fiscal para solucionar este problema. O Plano Cruzado. Em fevereiro de 1986 foi lançado o Programa de Estabilização da Economia Brasileira, conhecido como Plano Cruzado, que tinha como principais objetivos a reorientação da economia para um novo ciclo de crescimento, o controle da hiperinflação e a recuperação da confiança e da credibilidade na política do país. Entre as principais medidas estavam a substituição da moeda do cruzeiro para o cruzado na proporção de 1.000 por 1, o congelamento dos preços, o congelamento dos salários pela média dos últimos 6 meses, a perspectiva de reajustes salariais quando a inflação atingisse 20% e a adoção do seguro-desemprego. A adoção de tais medidas revelou o caráter paternalista desse plano, que não promoveu reformas estruturais capazes de resolver a origem de problemas econômicos. Inicialmente, o plano obteve sucesso e contribuiu para a legitimação do governo e das forças que apoiavam diante da sociedade. Assim, o populismo foi uma característica presente no governo de Sarney, na medida em que procurou atender demandas imediatas da população de maneira provisória. O sucesso inicial do plano alavancou sua popularidade, chegando a altos níveis de aprovação. Entretanto, pela falta de medidas mais profundas, o programa começou a enfraquecer e malogrou. Diversos fatores colaboraram para o seu fim, dos quais se destacam os seguintes: o congelamento no final da cadeia produtiva não atingiu os custos de produção,
de modo a compatibilizar os gastos e os lucros de cada etapa do processo produtivo, o que gerou prejuízos para alguns setores. Tentou-se compatibilizar em um único plano a redução da inflação, o crescimento econômico e a distribuição da renda. A melhoria na distribuição, aliada à expansão das atividades econômicas, elevou o poder de compra dos trabalhadores, pressionando a inflação. O aumento do consumo em escala maior que a capacidade de produção, atraído pelo congelamento e pela antecipação de compras pelos consumidores, provocou a escassez, o desabastecimento, a retirada de bens das prateleiras e a cobrança do ágio. Diferença a mais cobrada sobre o valor convencionado de um determinado bem ou produto. E o consumo também reduziu a poupança, diminuindo as reservas internas do país. Por fim, o plano não atacou os problemas estruturais da economia do Brasil, a saber, a forma de como estava inserida na economia mundial, o seu atrelamento ao capital financeiro, sua dependência externa, a forte concentração de renda e a falta de um governo forte com apoio popular. Substituição de um regime autoritário para um regime democrático. Embora denominadas de década perdida, no âmbito econômico, as décadas de 1980 e 1990 para a sociedade foram períodos de grande renovação política, quando houve o fim de um regime autoritário e antidemocrático. A população dessa época participou da construção do processo democrático, do debate e da formulação da legislação e das políticas públicas que culminaram na elaboração da nova Constituição de 1988. A Constituição Cidadã, como também era reconhecida, consolidou princípios como os direitos sociais, respeito à diversidade e à cidadania e a garantia de atendimento universal às necessidades básicas da população. Esse processo foi fruto de ampla participação da sociedade, mobilizações populares e sociais, de organizações civis em conjunto e do Congresso e do Poder Executivo que marcou o país nesse momento. Essa transição do regime autoritário para o regime democrático seguiu um direcionamento político de conciliação, o qual buscou enfrentar as desigualdades históricas da sociedade brasileira sem que houvesse um embate com as elites econômicas e com os antigos detentores do poder e uma ruptura com o caráter conservador do Estado brasileiro. O processo se limitou às dimensões legais e institucionais sem romper totalmente com o sistema. Apostava-se nesse momento na modernização e na inserção da lógica neoliberal e na garantia de direitos sociais como estratégias de um novo projeto de desenvolvimento nacional. Podemos destacar os seguintes marcos desse período de abertura para a redemocratização: a reorganização partidária, em 1980, as eleições diretas para governadores, em 1982, e prefeitos das capitais, em 1985, a campanha pelas eleições diretas, em 1984, o Congresso Constituinte aberto à participação popular, 1987-1988, a Constituição Cidadã de 1988 e a eleição direta para presidente em 1989, conhecida como Direta Já, que contou com a participação de diversos setores da sociedade brasileira, manifestando-se pelo fim do regime militar e pela liberdade democrática. Vamos para o nosso capítulo 14, Indústria Brasileira, Brasil Neoliberal. A partir do governo Collor, houve importantes modificações na política econômica brasileira, com grande impacto na atividade industrial. O esgotamento do modelo de desenvolvimento que havia predominado até então, voltado para o mercado interno e desde a era Vargas, com grande participação do Estado, foram implementadas medidas de modernização na linha do neoliberalismo. Desde os anos de 1970, em países como Estados Unidos, a Inglaterra e o Chile, havia avançado a tese de que a grande participação do Estado na economia dificultava a expansão econômica e minava sua produtividade. O receituário para enfrentar esse problema era diminuir essa participação,
Assim, diversos países latino-americanos, assolados por uma série de problemas da década de 1980, no contexto da crise da dívida, adotaram esse caminho. No Brasil, esse processo teve início com a vitória de Fernando Collor nas primeiras eleições presidenciais diretas após a ditadura militar. Esse processo iniciado com Collor teve continuidade com Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e não sofreu grandes modificações no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas associadas ao avanço neoliberal, houve a privatização de uma série de empresas estatais em diversos setores, tais como siderurgia, petroquímica, mineração, telecomunicações, energia e transporte. Com isso, empresas que tiveram grande relevância no desenvolvimento industrial, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, passaram para o controle do setor privado. A Petrobras continuou sob o controle do Estado, pois apesar de ser uma empresa de capital misto, o Estado tem a maior parte das ações com direito a voto. No entanto, a empresa perdeu o monopólio da exploração do petróleo, passando a disputá-la com empresas privadas. Aí temos um quadro da privatização neoliberal, empresas estatais e federais privatizadas nos anos de 1990. Outra importante medida associada à redução do intervencionismo estatal foi o processo de abertura da economia, com a redução das alíquotas de importação. Isso significa dizer que os produtos externos tiveram maior facilidade para entrar no território brasileiro e, consequentemente, empresas brasileiras passaram a enfrentar maior concorrência em um âmbito econômico de menor amparo estatal. Por um lado, essa abertura contribuiu para o aumento da competição, gerando melhoria de produtos ofertados e queda nos preços. Por outro, muitas empresas não resistiram à competição e faliram. Outras, para ganhar competitividade, fizeram grandes investimentos em tecnologia, determinando a ampliação do desemprego como característica estrutural, já que houve redução da mão de obra necessária no processo produtivo. O gráfico mostra a ampliação do desemprego aberto no período, isto é, do desemprego em que as pessoas que procuram emprego não exerceram outras atividades nos últimos 7 dias. Em busca da redução nos gastos e de ganho de competitividade, gerou consequências a localização das indústrias, ampliando a tendência de descentralização industrial. Desde o início do processo de industrialização no Brasil, a grande marca foi acentuada pela concentração das empresas no Sudeste, principalmente em São Paulo. Essa concentração teve grande ligação com a cafeicultura, já que no início da efetiva industrialização, ele era o estado da região Sudeste que tinha os principais fatores necessários para a instalação das indústrias, que são capital, mercado consumidor, mão de obra e transporte. A posição da cidade de São Paulo, especificamente com o entroncamento dos diversos ramais ferroviários, o que vinham no interior do estado, teve papel decisivo na existência desses fatores. Além disso, a atuação estatal por meio de diversos planos governamentais acentuou a concentração de indústrias no Sudeste, destacando-se novamente São Paulo, porque grande parte da infraestrutura construída ficou nessa região. Durante muito tempo, essa concentração manteve números impressionantes, tendo sido o estado de São Paulo responsável por 57,2% da produção do país em 1970. Seguindo uma tendência mundial, o Brasil vem passando por um processo de descentralização industrial, chamada por alguns autores de desindustrialização, que ocorre intra- e interregiões. Nas grandes metrópoles brasileiras, os custos de produção aumentaram com o passar do tempo devido ao aumento do valor do uso do solo, à diminuição das isenções fiscais e à saturação urbana, o que dificulta uma logística eficiente de transporte, além dos altos índices de violência que demandam investimentos em segurança. Objetivando reduzir os custos de produção, empresas passam a buscar vantagens locacionais,
incentivos fiscais, menores custos de mão de obra, transportes menos congestionados no interior dos próprios estados, como no caso nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A desconcentração industrial entre as regiões vem impulsionando o crescimento de cidades médias dotadas de infraestrutura e com centros formadores de mão de obra qualificada, gerando geralmente universidades. Além disso, percebe-se um movimento de indústrias tradicionais, de uso intensivo da mão de obra, como a de calçados e vestuários. Para a região Nordeste, atraídas sobretudo pela mão de obra extremamente barata, o conjunto de isenções fiscais oferecidas por municípios e estados levou ainda mais longe a disputa pela localização das indústrias, processo conhecido como guerra fiscal. A nova política econômica era endossada pelo pensamento neoliberal, em que o papel do Estado no desenvolvimento era reorientado e o setor privado passava a assumir uma função de destaque. As principais medidas do governo tinham como objetivo a desregulamentação da economia, a redução do papel do Estado, com as privatizações e abertura econômica e tornar o país atrativo aos investimentos estrangeiros. No início do seu governo, Collor anunciou o Plano Collor, um pacote radical de medidas econômicas incluindo o confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança, a volta do cruzeiro como moeda, o congelamento de preços e de salários, a demissão de funcionários devido à diminuição dos órgãos públicos. O objetivo desse plano, segundo Collor, era conter a inflação e cortar os gastos desnecessários do governo. No entanto, essas medidas não alcançaram sucesso, causando profunda recessão, desemprego e insatisfação popular. Além disso, foram muitos escândalos de corrupção, culminando no processo de impeachment e na renúncia de Collor ao governo de 1992. Itamar Franco assumiu o governo com a meta de recuperar a imagem da política e adotar um plano de estabilização econômica que resultou na criação do Plano Real. O plano tinha como objetivo a estabilização da moeda e a recuperação da confiança dos investidores, buscando combater as causas básicas da inflação. Inicialmente, adotou-se uma política de ajuste fiscal, controlando os gastos e aumento a arrecadação. Posteriormente, implantou-se a unidade real do valor, com o objetivo de alinhar os preços e facilitar a adoção da nova moeda. Por fim, em julho de 1994, o real foi adotado, uma nova moeda descontaminada da inflação, o que trazia a expectativa de mudanças positivas. Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco, foi eleito em 1994 com a propaganda promovida pelo sucesso inicial do Plano Real. Sua orientação na política econômica tinha como grande desafio a busca por uma inserção mais competitiva do país no cenário internacional, marcado pela rápida expansão do processo de globalização. Entretanto, a partir de meados de 1995, o plano passou a enfrentar sérios problemas. A definição de um câmbio fixo para a estabilização da moeda promoveu um aumento do consumo, especialmente de bens importados, que passaram a entrar mais facilmente no país. Esse fato acabou gerando desequilíbrios na balança comercial, o que levou à desvalorização monetária para o setor de exportações. Além disso, o país teve que lidar com crises no contexto internacional, no México, na Ásia e na Rússia, o que pressionou as taxas de juros, bem como recorreu à aquisição de empréstimos estrangeiros para compensar capitais que foram deslocados durante essas crises. As privatizações também representaram uma marca no governo de FHC. Diversas estatais de diferentes setores estratégicos foram privatizadas dentro da lógica neoliberal, sob o argumento de torná-las mais competitivas e modernas. Paralelamente, foram criadas agências reguladoras que se tornaram responsáveis pela fiscalização e pela definição das regras das empresas, Agência Nacional de Energia Elétrica, de Telecomunicações, de Aviação Civil, entre outros.
Muitas críticas foram feitas a essas medidas relacionadas aos setores privatizados, aos preços e aos impactos sociais causados por elas. Em relação à infraestrutura, a FHC ampliou os investimentos com o objetivo de promover uma integração maior para a difusão de novos investimentos e melhor inserção do país no mercado mundial. Entre os programas destacam-se os eixos de integração e desenvolvimento, cujo objetivo central era possibilitar a circulação de bens e de produtos a partir de distribuições mais rápidas e eficazes. Esperava-se que, com isso, reduzir o custo Brasil, isto é, os custos sobre a produção que trazem desvantagens aos produtos brasileiros em um contexto internacional de comércio altamente competitivo. Apesar disso, essas ações não eliminaram os gargalos estruturais do país, mantendo a concentração de capitais no eixo Centro-Sul. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.